Napoleão, de Ridley Scott, começa em 16 de outubro de 1793, na Praça da Concórdia, em Paris, França, onde Maria Antonieta, até então rainha consorte do país, está prestes a ser decapitada. Não só é interessante o momento histórico em que o diretor Ridley Scott decide iniciar a sua cinebiografia do ícone despótico Napoleão, mas também é a escolha musical presente nessa cena. O Ridley coloca aqui um hino da Revolução Francesa, Le Ça Ira, interpretado por Edith Piaf. Durante toda a cena ouvimos essa música. É um tanto quanto curioso que no momento onde o Napoleão de Joaquin Phoenix entra em cena, nós ouvimos a frase Les aristocrates on les pendra, o que significa os aristocratas vamos enforcar. Foi uma escolha curiosa, detalhista, minuciosa, que manteve a minha atenção ali presa, mas infelizmente, depois que o título entra em cena, Napoleão é um filme que não faz jus a essa atenção, sendo uma das obras mais superficiais dos últimos anos. Já sabia que vinha bomba pela frente do Ridley Scott. Olá, meus adoráveis, tudo bem com vocês? O meu nome é Will, eu sou o Adorável Cinéfilo, sejam bem-vindos de novo ao meu canal e o vídeo de hoje é uma crítica de Napoleão, dirigido por Ridley Scott. Generals gathered in their masses. Move along now! Those in power only see me as a brute, unfit for higher office. Just like witches at black masses. But I follow in the footsteps of Alexander the Great and Caesar. Evil minds that plot destruction. If you look down, you'll see a surprise. Once you see it, you will always want it. Sorcerer of death's construction. Bom, apesar de ser um filme ruim, é inegável que Napoleão apresente as tão famosas habilidades do cineasta Ridley Scott. Não há muitos cineastas que poderiam trazer a vida de Napoleão para as telas da maneira que ele se propõe, além dele, né? O Stanley Kubrick tentou e não conseguiu, e tem um filme mudo dos anos 70 que também apresentou bastante coisa interessante, mas ninguém conseguiu fazer o projeto do nível que o Ridley Scott traz aqui. Mas onde o Ridley consegue fazer com que o filme pouco se saia bem é nas cenas de batalha. As cenas, que sem surpresa ocupam uma boa parte do maçante tempo de execução do filme, são grandiosas, monumentais e surpreendentemente envolventes. São lindamente filmadas, com a coreografia nítida contrastando muito bem com a brutalidade violenta em exibição na tela. Na superfície, Ridley Scott parece ter aprendido com alguns dos erros cometidos em seu filme anterior, Casa Gucci, que apesar de eu gostar bastante, é um filme bem questionável. A começar que aqui ele evita sotaques macarrônicos, por exemplo, como vimos no anterior. Aqui os franceses falam um inglês britânico. Talvez seja uma decisão um pouco indigesta, mas eu imagino que se esse filme tivesse o sotaque francês, talvez ele poderia ser pior. Ou talvez ele poderia ser mais divertido, né? Já que aqui a gente não encontra diversão alguma. Mas esse cuidado aparente é apenas na superfície, porque não demora muito para que o Ridley Scott estereotipe os franceses como malucos. Sim, malucos é a palavra para usar aqui, porque todos os franceses retratados em Napoleão são completamente malucos. São pessoas eufóricas, birrentas, infantis, gritam o tempo todo, são deselegantes uns com os outros. Bom, diferenças entre ela e eu são todas, né? Ela não sabe se vestir. Segundo, não tem educação. Terceiro, é feia. Quarto, é pobre. Né? E o Ridley responde essas críticas dizendo que os franceses odeiam a si mesmos. E ele também responde mandando os historiadores terem uma própria vida. Uma posição bem arrogante para um diretor que está há tanto tempo na indústria. Teve muita gente dizendo que o Ridley deu a resposta certa, achando maravilhoso, mas na verdade não. Ridley Scott só está sendo um pomposo desnecessário. Ele responde os historiadores com um argumento ridículo, dizendo que nem eles estavam lá com Napoleão para saber o que o filme está fazendo de certo ou errado no quesito histórico. Inclusive parece que o Ridley se projeta muito nesse personagem. Só observar como o nome Directed by Ridley Scott aparece logo embaixo da primeira aparição do Joaquin Phoenix como Napoleão. Neste ponto é como se Napoleão fosse para Ridley Scott o que Oppenheimer é para Christopher Nolan. Um exercício de ego. Um gigantesco exercício de ego. É justamente no personagem título que reside o maior problema de Napoleão. A começar pelo Joaquin Phoenix, que é um ator conceituado, muita gente gosta do Joaquin Phoenix. Eu, sinceramente, acho as atuações dele maneiristas demais. Pra mim, ele está sempre olhando com a mesma carinha de cachorro pidão pra qualquer um.
E não é diferente aqui. Ele traz todos os maneirismos que nós já conhecemos da interpretação dele em outros projetos. Mas é necessário dar um desconto a ele, porque é muito difícil interpretar um personagem tão complexo com um roteiro que está tão focado em trivialidades. O roteiro do David Scarpa é um pavor. A começar porque ele foca em cenas de sexo, em trazer questões muito inúteis, mas ele não foca de fato na vida do Napoleão. Ele não foca em trazer este personagem para a tela de forma que o público o entenda. Por outro lado, Napoleão parece de um didatismo tremendo. É como se o Ridley Scott xingasse seu público de idiota. Como, por exemplo, quando ele coloca o nome de uma figura histórica e o cargo dela cada vez que uma figura histórica nova aparece em cena. É burocrático e é um porre. Ridley Scott tem essa direção burocrática, ele gosta de filmes burocráticos. Kazaguchi é burocrático, como se ele fosse ticando os momentos ali importantes da história da Gucci. All the Money in the World, acho que é Todo o Dinheiro do Mundo no Brasil, também é um filme bem burocrático. E aqui não é diferente. Parece que o Ridley Scott só tem mesmo para apresentar essa burocracia como se o filme fosse uma grande cinebiografia de Wikipédia. Parece que ele vai colocando os momentos mais importantes do Napoleão, mas não os estuda, não os trabalha. Mas talvez esse seja o problema. Napoleão é uma figura histórica controversa, não é? E muito complexa para você trazer em um filme desse porte. Mas nessas 3 horas e meia, 3 horas e 40, né, eu acho, o Ridley Scott conseguiria fazer algo assim. O problema é que parece que ele não quis. Existe uma versão, acho que de 4 horas para Apple TV, que vai ser lançada em breve. Não acho que essa versão vai melhorar muita coisa, porque o que foi oferecido aqui não tem substância. Você sai deste filme entendendo menos sobre o Napoleão do que você sabia antes. Então é um filme que parece apenas um exercício de arrogância. É claro, o Ridley Scott tem 85 anos. Ele ganhou o direito de ser controverso, ganhou o direito de ser arrogante, porque ele é um dos diretores mais velhos em atividade e para ele organizar um épico dessa escala é realmente um feito grandioso. O problema para mim, é principalmente o roteiro. Eu acho que talvez o David Scarpa seja até um problema maior do que o Ridley Scott. Porque se o roteiro fosse um pouco melhor trabalhado, talvez aqui teria saído um épico que realmente vale a pena. Mas não é o caso de Napoleão, que é um filme superficial, frígido, sem emoção e sem necessidade. Napoleão encontra-se em cartaz nos cinemas. I found the crown of France in the gutter and placed it atop my own head. Ashes where the body's burning. You want to be great. No more. You are nothing without me. Say it. I believe I speak for all of us. We will all sleep again without this vermin. Whose country are we in? E é isso, pessoal. Comente aqui se você assistiu Napoleão, você gostou do filme? Deixe aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações se você gosta de cinema. E nós nos vemos na próxima crítica. Até lá!